Viva! Miguel Ribeiro, posso apresentá-lo como especialista em modelos de inteligência artificial e quejantes, outras tecnologias que, aplicadas a esta área da saúde, em particular, podem ajudar a criar operações de resposta a emergências públicas? Dedica-se a pensar o quê? Ou a pedir a ajuda da dita inteligência artificial, seja lá o que isso for? Eu também quero saber sobre isto. Certo. A inteligência artificial é o chavão que é usado hoje em dia em qualquer organização ou em qualquer pessoa com quem falemos hoje em dia vai falar em inteligência artificial. É sexy. É um chavão, mas na verdade a inteligência artificial não é mais do que uma série de algoritmos, ou seja, de programas informáticos que estão a correr num computador. A diferença é que eles não estão a correr na nossa máquina localmente, estão a correr na cloud. E o que é a cloud? É um conjunto de máquinas ligadas entre elas que compõem um data center e que têm recursos suficientes para correr estes algoritmos. E onde é que está essa cloud? Porque nós ouvimos falar recentemente da cloud, daquela que era em Sines, que iam lá construir lá uma cloud. Onde é que está essa cloud, fisicamente? Fisicamente está em data centers em princípio estará nos data centers da Microsoft, da Azure, pode estar na AWS, pode estar na Google, pode estar em qualquer outra empresa que faça disto um negócio. Portanto, são máquinas que estão ligadas num edifício e que estão depois ligadas com um cabo aos outros computadores. Podem estar em vários sítios do mundo? Podem estar aliás, estão em vários sítios do mundo, por várias razões. Uma delas é a latência, que é o tempo de resposta que nós pretendemos que a máquina que seja o mais curto possível. Entre a pergunta e a resposta? Entre a pergunta e a resposta, e portanto, se esse data center estiver mais próximo de nós, a resposta vai ser também mais rápida. E o que essas empresas fazem é ter mesmos algoritmos espelhados em vários data centers do mundo e nós escolhemos qual é o data center que queremos aceder. E essa é uma razão de segurança? É uma razão tecnológica que... Também, porque estamos a distribuir, ao fim e ao cabo, a informação por mais do que um lado. Por outro lado, temos a questão da privacidade dos dados, que no caso da Europa, os servidores têm que estar obrigatoriamente dentro do espaço europeu, não podem estar fora. Isso para garantir que os nossos dados não são usados, exatamente. E também, em termos técnicos, para ser mais rápida a resposta, para ser mais eficiente. Sendo que já estamos a ver que hoje falamos já de computação quântica, já coisas muito, muito avançadas, já não são, lá está, os nossos chipzinhos de cobre, de silício, do que lá está, estamos a falar de outra coisa, mas os países do mundo têm ofertas diferentes, umas mais avançadas, outras menos, e eu suspeito que a Europa está um bocadinho atrás naquilo que são o estado da arte. Então nós preservamos os nossos dados, por um lado, por uma questão de segurança, que me parece muito bem, em matérias, enfim, a saúde é um bom exemplo. E, por outro lado, estamos um passo atrás na tecnologia ou não? Ou é uma ilusão? De facto, a maior parte das empresas de tecnologia situam-se nos Estados Unidos. Mas já existem empresas, como a Mistral em França, que produzem algoritmos de grande qualidade. Também existe a Falcon nos Emirados Árabes Unidos e há outras mais pequenas e menos conhecidas do público geral e que estão localizadas fora dos Estados Unidos. Mas a esmagadora maioria, como o OpenAI, como a Anthropic, como qualquer uma destas grandes que normalmente as pessoas conhecem, estão nos Estados Unidos. Quando nós falamos de algoritmos, parece uma coisa aqui complicada, um bicho de 7 cabeças, uma máquina pensante. O que raio é um algoritmo? Um algoritmo é apenas um programa informático que está a correr. Portanto, é uma fórmula de matemática que está a ser aplicada para resolver um determinado problema. Portanto, pode ser tão simples quanto uma soma. Quando estamos a somar 2 mais 2, estamos a usar um algoritmo da soma. Isso é um algoritmo? Isto é um algoritmo. Mas um algoritmo para interpretar um documento, um PDF e extrair daí a informação que aí está, continua a ser um algoritmo, simplesmente é um algoritmo mais complexo, mas não deixa de ser uma fórmula matemática que está a ser usada, que está a ser convertida para um programa e está a ser desenvolvida numa linguagem que, neste caso da inteligência artificial, é quase exclusivamente o Python, poderá ser outras, mas normalmente é o Python. Eu já estou perdido. O que é o Python? O Python é a linguagem de programação que é usada para implementar este tipo de algoritmos. É uma espécie do português das máquinas? Tem uma gramática? Tem uma gramática, tem uma sintaxe, sim. Tem uma sintaxe, tem uma gramática e existem regras para desenvolver esta linguagem. Há mais linguagens que podem ser usadas, mas em 90 e tal % dos casos o Python é a linguagem da inteligência artificial. É a linguagem que é usada para resolvermos e implementarmos este tipo de soluções. Então, e nós eu não percebo nada, rigorosamente nada, a maioria dos nossos ouvintes
provavelmente também não, sobre o que raio é isso do Python. Como é que nós, pessoas normais, pedimos o que queremos às máquinas para que eles nos deem e, ao mesmo tempo, como é que nós podemos ajudar estes especialistas nestas máquinas tão estranhas ou maravilhosas para que nos resolvam problemas e não nos criem problemas? Cada vez é mais facilitada esta forma de pedir a informação. Porque a informação é que, se até agora estava dentro do campo dos programadores, e eu queria ter um relatório, seja do que fosse, alguém tinha que programar o código para ir às bases de dados, trazer a informação e mostrar-me esses indicadores no ecrã, eu agora consigo fazer isso em linguagem natural. E essa é a grande diferença, e foi isso que democratizou os Large Language Models, que são estes modelos como o ChatGPT que existem desde há 2 anos para cá. Foi a facilidade com que nós podemos pedir essa informação usando apenas linguagem natural e sem conhecimento técnico do que está por trás desta máquina. Então, e como é que a máquina que supostamente fala uma língua diferente nos entende a nós, humanos? Como é que foi feita esta ligação? É porque a máquina foi treinada com o conhecimento existente, né? Não só na internet, mas na Wikipedia, em várias fontes de informação, com todos os documentos de todos os idiomas que existem atualmente e que estão disponíveis online. E, portanto, para ela é exatamente igual estar em chinês ou estar em português, até porque quando ela é treinada, todos estes documentos são convertidos para números e para vetores. E ela aprendeu com vetores, não aprendeu com texto. Já estou perdido. Como é que é? Então, há um texto em chinês, outro em inglês, outro em português, sobre exatamente a mesma coisa. Isso. Ele faz a tradução? Certo. A palavra, vamos supor, a palavra homem em chinês é convertida para um vetor que no espaço multidimensional vai ter a mesma proximidade da palavra homem em português. Isso nas coisas concretas, que nós podemos dizer o que é, e nas abstrações. Em qualquer coisa. Estes padrões que são apreendidos pela máquina quando do processo de treino são sempre vetores que são comparáveis e, portanto, é muito mais fácil para a máquina comparar vetores, uma velocidade muito mais elevada, do que procurar palavras. Por isso é que é um bocado indiferente se nós temos uma palavra com um erro ortográfico, ele vai na mesma encontrar. Por isso é que se nós procurarmos num CV e quisermos interpretar se estivermos a olhar para um CV e quisermos extrair a informação desse CV e estivermos à procura de uma pessoa que saiba processamento de texto e nesse CV não diz processamento de texto, mas diz Word, ainda assim nós vamos encontrá-lo e vamos fazer um match. Porque ele vai buscar semanticamente, vai fazer uma procura semântica e não uma procura, como se fazia até há uns anos atrás, por palavra-chave. Por procura, se encontrares isto, vais trazer aquilo. Não, e por regras isto deixou de existir e agora a procura é semântica, ou seja, é pelo conceito, pelo que quer dizer a frase e não pelo que está lá escrito. Porque todas as frases são previamente convertidas para um vetor multidimensional. Isto é uma coisa um bocado abstrata porque é difícil de imaginar um vetor multidimensional. Nós estamos habituados a trabalhar em 2, quando muito em 3 dimensões, e quando estamos a falar destes algoritmos que convertem as palavras e as frases ou os parágrafos para 768 dimensões, e nós não conseguimos imaginar um vetor com 768 dimensões porque, em termos físicos, o nosso cérebro não está preparado para isso. Nem é preciso, nem interessa. Vamos imaginar que temos uma dimensão qualquer e que a proximidade desses vetores vão nos dar a proximidade das palavras. E, portanto, quando eu lhe faço uma determinada pergunta, ele simplesmente vai buscar a palavra que tem o vetor mais próximo da resposta. Isso parece-me uma coisa muito próxima daquilo que nós fazemos, seres humanos, quando associamos uma coisa à outra. Olha, isto faz-me lembrar aquilo. Uma espécie de intuição? Ou não? Ou eu estou manifestamente a exagerar e a pedir demais à máquina? Vamos lá chegar. Ainda não estamos lá, mas estamos no caminho para isso. Estamos no caminho para isso e cada vez mais. Isto é maravilhoso ou assustador? É ambos. Por um lado é maravilhoso porque permite-nos resolver problemas que até agora eram impensáveis e, portanto, não havia tecnologia nem em termos de hardware nem em termos de software para resolver este tipo de problemas. Por outro lado, é assustador porque não se vê bem até onde é que isto pode ir e onde é que isto pode acabar. E pode crescer sozinho? São os limites. E se pode ou não crescer sozinho. Nós já temos modelos, já existem modelos como o SAM2 de segmentação da Meta ou outros que aprendem sozinhos, em que eles próprios vão gerar, este exemplo que eu dei da Meta, é um modelo de computer vision, portanto, que é preparado para detectar objetos.
Mas não é preciso ensiná-lo a detectar os objetos. Ele próprio vai pegar no objeto, vai gerar cópias do objeto de vários ângulos diferentes e várias formas com luz diferente e vai aprender ele próprio variações do objeto para depois o reconhecer automaticamente. E, portanto, é não supervisionado e ele, neste caso, sim, já aprende sozinho. E a tendência é cada vez mais os algoritmos deixarem de ser supervisionados e passarem a ser não supervisionados. E, portanto, aprenderem sozinhos com eles próprios. Não sei se fico descansado com isso. Significa que o passo a seguir pode ser não só a visualizar, enquadrar, criar, no fundo, um catálogo quase da biblioteca das coisas que existem no mundo, mas depois começar a recriar e a criar um universo completamente diferente, com linguagens diferentes, com objetos diferentes, com uma criatividade diferente. Poderá ser, aliás, houve aqui um exemplo há uns tempos atrás, em que dois algoritmos de inteligência artificial foram postos a comunicar um com o outro. Eles começaram a comunicar como nós comunicamos, usando o texto convencional, mas depois acharam que havia uma forma mais eficiente de comunicar e começaram eles próprios a desenvolver um idioma, um dialeto entre eles, para comunicar entre eles. Chegou a uma altura que o humano que estava a supervisionar deixou de conseguir controlar o que é que estava a ser passado de um para o outro. E eles continuavam a comunicar um com o outro, mas de uma forma que já era opaca para o utilizador humano. O que pode significar que, a páginas tantas, o ser humano seja deixado fora da conversa? Se calhar já foi, não é? Não, ainda não foi. Ou a gente ainda tem lá o botão para desligar ou para puxar o fio elétrico? Para... Ainda temos, neste momento ainda temos, mas a tendência é chegar à AGI. A AGI é Artificial General Intelligence, que é o patamar em que a inteligência artificial vai ser melhor do que o humano em tudo. Que se estima que seja. Algumas pessoas dizem que nunca lá chegaremos, outras pessoas dizem que chegamos lá nos próximos 2 anos. Então, e a criatividade? Porque aquilo que nós nos habituamos é que à frente da execução, do planeamento, da realização, existe sempre um sonho, existe o criativo, aquele que pensou que era possível chegar à Lua, certo. Aquele que pensou que era possível fazer uma ponte, aquele que pensou que era possível escrever um poema. E no meu ponto de vista, essa pessoa continua a fazer falta e continua a ter que existir. Enquanto, por um lado, e por exemplo no campo da programação, no meu ponto de vista, os programadores têm os dias contados. O programador que tem um briefing para um trabalho a desenvolver tem os dias contados, porque a máquina vai fazer isso muito mais depressa, com muito menos erros. A pessoa que tem a ideia para desenvolver a solução ainda não pode ser dispensável. Portanto, porque a máquina ainda não consegue fazer isso. O sonhador ainda tem o seu espaço. Aliás, cada vez vai ter mais importância na organização o sonhador do que propriamente a pessoa que vai desenvolver, porque essa sim pode ser dispensável. Não é? Eu tenho aqui à minha frente um sonhador que um dia sonhou que era possível criar um modelo matemático, inteligência artificial, já vamos saber em pormenor exatamente o que isto é, para ajudar equipas de emergência na saúde pública. Estamos a pensar na gripe pandémica, seguramente, numa crise no centro da África, mas criar um modelo a que deu um curioso nome de Terra Tactics, é quase o Asterix acabou de chegar à saúde, e que a OMS acaba de premiar como uma das melhores ideias para ajudar seres humanos, médicos neste caso, equipas de emergência, a atuar em qualquer sítio do mundo. O que é que faz esta Terra Tactics? O Terra Tactics é uma ferramenta de planeamento, de treino para as equipas de emergência médica. Quando têm que responder a uma emergência médica em qualquer ponto do mundo, eles são convocados, portanto, vêm de várias partes do mundo, e o que esta ferramenta permite é que elas, antes de chegar ao terreno, consigam planear a localização exata, usando imagens por satélite em 3D, usando realidade aumentada para a visualização prévia, usando inteligência artificial para, analisando as imagens de satélite, escolherem qual é o sítio mais adequado para a localização das tendas, dos carros, dos incineradores, seja do que for, e permite-lhes saber a priori qual é a organização mais eficiente, e se não tiverem a certeza dessa organização, a própria máquina, o próprio software, vai aconselhar, de acordo com os guias do Red Book, que é o guia da Cruz Vermelha, deste tipo de organizações, vai aconselhar qual é a melhor localização e orientação no terreno real
para pôr esses acampamentos. E ao mesmo permite tempo, ver? permite ver, vemos logo em satélite, portanto em 3D, a localização desse projeto, sabemos qual é o consumo de lixo, o consumo da água, qual é o perímetro que está envolvido, qual é o número de caixas que é preciso para fazer esse envio para o terreno, tudo antes sequer de partir. No caso dos coordenadores destes centros de emergência, eles podem ver a localização de todos os centros em simultâneo, fisicamente, ligados ao share location dos telemóveis, conseguem ver os carros e as pessoas em tempo real no terreno em 3D. Portanto, eu, coordenador, consigo estar a ver onde é que as minhas equipas estão, no momento exato onde elas estão neste momento. Isto serve para quê? Isto serve precisamente para um melhor planeamento e para não duplicar o número de elementos que são disponibilizados neste tipo de acampamentos e, portanto, de uma forma muito mais eficiente ir à partida destas deslocações de emergência. Nós estamos a pensar aqui naquilo que é o muito grande, uma campanha, enfim, por exemplo, para responder a um sismo grave. Tivemos aqui em Marrocos há uns anos, tivemos em vários sítios do mundo. Podemos olhar agora para o outro lado, para os Estados Unidos com os incêndios. E no nosso país, por exemplo, entidades como os bombeiros ou o nosso INEM... Certo. Ainda bem que pergunta, porque uma das funcionalidades que está neste momento no Terra Tactics, aliás, duas diferentes, são as cheias, a simulação de cheias, em que nós conseguimos ver o nível das águas a subir em qualquer lugar, em qualquer local em Portugal, em 3D, em real time, e conseguimos ligar também às previsões meteorológicas para poder saber daqui a X horas onde é que o nível da água vai estar visualmente. Mas onde é que isso bebe? De onde é que essa informação vem? Bebe da informação do satélite, bebe da informação meteorológica e depois da posição, da localização real dos carros dos bombeiros ou das pessoas que nós sabemos que estão no terreno. Ao mesmo tempo, também conseguimos fazer simulações de fogos, porque também temos os fogos em 3D e que podemos localizar no sítio real onde eles estão a acontecer. O que vai permitir que as corporações de bombeiros ou quem está a tomar essas decisões consiga definir qual é a melhor localização para o posicionamento dos meios. E, portanto, o que isto garante é informação, quase uma campanha de guerra, informação em tempo real. Informação em tempo real, embora a imagem por satélite ainda não seja em tempo real por uma questão de custo, só por isso. Claro. Quanto tempo é que demora uma atualização? Não faço a mínima ideia quanto é que... É possível até fazer isto com meia hora de delay, não é? Mas é uma questão de custo. É uma questão de custo. Agora, o que eles conseguem ver é, na realidade, qual é o terreno onde estamos a atuar e onde é que as pessoas estão e quais são, portanto, escolher cenários e alternativas de acordo com determinadas decisões que podem ser tomadas de acordo com o que vemos, não é? Em termos teóricos, eu posso prever que em determinadas cotas, quanto à água, se chover X milímetros por hora, ou se as barragens descarregarem, eu consigo prever nas próximas horas como é que aquilo pode evoluir. Certo. Terreno real. Sim, ou por exemplo, eu posso simular, estamos num estádio de futebol, eu posso simular, se rebentar aqui uma bomba neste momento, o que é que vai acontecer? Porque neste momento estamos a tratar também da simulação, portanto vamos ter pessoas com inteligência artificial a fazer o percurso, portanto elas não vão ser controladas pelo operador, vão ter vida própria. Cada uma daquelas pessoas que vão aparecer na simulação tem vida própria e vão tomar as suas próprias decisões, de acordo com as regras de... Não é uma simulação a fingir, é uma simulação baseada num modelo real. Num modelo real e, portanto, se eu simular, por exemplo, que há aqui uma bomba à entrada do estádio de futebol, vou ver as pessoas todas a fugir para determinado lado e se eu simular que esta estrada está cortada, vou ver que as pessoas já não têm para onde sair e vão escolher uma alternativa. E com isto eu posso começar a tomar decisões e escolher cenários diferentes em casos de crise. Sendo certo que, habitualmente, se calhar uma fórmula muito à portuguesa, desenrasca-me lá isso, mesmo quando nós detemos informação e existem várias possibilidades, nós tendemos sempre a intuitivamente tomar decisões, para o bem e para o mal. Lidamos mal com esta ideia da imponderabilidade das coisas? Com o não saber? Ou com o achar que sabemos e que... Certo, por isso é que nós temos, é por isso é que estamos a desenvolver ferramentas como estas, para nos tirar um bocado a incerteza do que é que pode acontecer. Porque, de facto, a ideia que temos neste momento é... Nós desenrascamos, nós conseguimos prever isto vai acontecer isto ou vai acontecer aquilo porque eu tenho essa ideia na cabeça. Porque eu já vi. Só por isso. Exatamente, porque a mim já me aconteceu. Porque eu já cá estou há não sei quantos anos a trabalhar nisto e, portanto, eu conheço bem este negócio. É o normal cá em Portugal.
Mas se estivermos assentes numa ferramenta, uma ferramenta que está assente também em algoritmos matemáticos e precisos e que podem ser mensuráveis, conseguimos ter um poder de decisão. Isto só serve para ajudar a decisão, não é? Não é para tomar decisões sozinho, mas conseguimos ter uma ferramenta que nos apoie nas decisões que têm que ser tomadas nestes casos de crise e que são muito difíceis de tomar se não tivéssemos este tipo de ferramentas. E nestes modelos, eu agora estava a pensar que o país mudou muito nos últimos anos. Temos redes de autoestradas, redes viárias boas, infraestruturas, por exemplo, na saúde distribuídas pelo país. Na contagem dos tempos de chegada a um hospital ou de qual é o melhor meio mais próximo para poder ajudar uma determinada população no caso de uma emergência, seja um ataque cardíaco, seja um incêndio, seja uma inundação. Dá para funcionar. Mas isso não é propriamente, não é um problema técnico, não é? É político? Isso é um problema político, não é um problema técnico. Tecnicamente, nós tínhamos muitas soluções para várias dessas questões. Em termos políticos, é que é mais difícil chegar a um consenso. Qual é a resistência que os decisores e os líderes têm, políticos e não só, para usar a evidência no processo de decisão? Nas suas conversas com quem manda, como é que é? Sim. Como é que é a conversa com o CEO? Pronto, que é para sairmos um bocadinho da política. O CEO está aberto a este tipo de tecnologia neste momento. Está aberto? Está. E tem uma cabeça moderna? Tem. Os CEOs agora já têm uma cabeça moderna e eu diria que todas as empresas, sem exceção onde eu tenho falado ultimamente, são empresas de média e grande dimensão, todos estão interessados em introduzir... E perguntam-te o quê? De alguma forma. E acham que aquilo é que vai ser? A inteligência vai resolver os problemas todos? Pois, aqui é que é preciso desmistificar a coisa. Primeiro, o que é que isto faz? Quais são os limites? E o que é que não faz? E o que é que não faz? E o que é que vamos ganhar se introduzirmos isto na organização? Ou o que é que vamos perder? Porque se nós introduzirmos a inteligência artificial numa organização, vai resolver muitos problemas, mas vai criar outros, não é? Vai criar outros problemas. Esta conversa estava a correr tão bem. Mas é verdade, mas vai criar. Aliás, até há casos em que a inteligência artificial nem sequer é a solução. Eu, às vezes, eu dou aulas no ISEG, na pós-graduação de inteligência artificial, e falo para os meus alunos em computer vision. Se eu quiser detectar um sinal de stop numa imagem ou num vídeo, eu consigo fazer isso em 5 minutos, com um código convencional. Também consigo fazer isso com inteligência artificial. Tenho que lhe dar centenas de imagens de sinais de stop, tenho que fazer um dataset, tenho que fazer um treino. É complicar a coisa e estamos a matar uma mosca com uma espingarda. Portanto, não há necessidade nenhuma disso. Aliás, os resultados até são piores. Portanto, é o que eu lhes digo. Isto não é a solução para todos os males. Resolve muita coisa. Há muita coisa que só pode ser resolvida com inteligência artificial e não há outra forma para resolver, mas não resolve tudo. Então e porquê é que nós estamos tão fascinados, apaixonados? Estamos fascinados, e de facto é para estar fascinados, mesmo eu trabalho todos os dias com inteligência artificial, com Natural Language Processing, portanto, processamento de linguagem natural, e com Computer Vision, e mesmo eu fico maravilhado todos os dias com as capacidades que é que te fascina? Que estes modelos fazem. Tudo, a forma com que ele trabalha, e cada vez isto saem modelos novos todas as semanas. Portanto, nós temos de estar sempre em cima desta tecnologia, porque senão estamos sempre ultrapassados. O que era verdade no ano passado, este ano completamente diferente. O que nos causa um problema, não é? O que é principalmente a mim, que tenho que dar aulas sobre isto e, portanto, tenho que refazer toda a matéria com que vou lecionar todos os anos. Ou quando a empresa ou o CEO diz olha lá, o que é que eu compro agora? Mas isso é como tudo, é como estamos à espera do último telemóvel, não é? É como estamos à Nunca espera existe, do último grito. Essa para o próximo. Eu vou esperar pelo próximo modelo que vai sair agora, porque esse é que vai fazer. Isso for assim, nunca compraria nada. Mas por acaso é curioso, o telemóvel é um bom exemplo de tecnologia, que é, sim, obviamente aquilo já faz mais qualquer coisinha do que telefonar, faz muito mais coisas do que isso, prometeu-nos muitas coisas e nós conseguimos hoje ter informação que está no telemóvel em vez de estar no computador, mas à exceção dessa coisa revolucionária de nós podermos agora passear sem fios e estar contactáveis, para o bem e para o mal, a promessa foi muito maior do que depois a realização. Telemóvel. Eu não acho. Eu acho que o telemóvel é a tecnologia com que a maior parte das pessoas se identifica e tem no bolso neste momento. E a gente entende e aí faz qualquer coisa. Toda a gente tem um telemóvel. Toda a gente involuntariamente tira uma fotografia de um dia para o outro. Quando eu tinha 10 anos, nós tínhamos aquelas máquinas fotográficas de rolo que depois tinha que se revelar e, portanto, tirava-se uma vez por ano as fotografias porque os rolos eram caros e depois saíam desfocados metade delas, não é? E, portanto, nem sequer se usavam. Hoje em dia, qualquer pessoa pega no telemóvel e tira fotografias. Já agora que me falas nisso, tiras a fotografia. Eu tiro, todos tiramos fotografias. Muitos tiramos fotografias, todos temos álbuns com 30 mil, 40 mil, 50 mil fotografias. Onde é que nós guardamos isto tudo?
Bom, eu guardas na cloud, não é? Guardas E na confias que a cloud, isso. que a cloud um Mas dia se eu não não caia? confiasse na cloud, não tinha e-mails na cloud, não é? Não tem, todos nós temos um service provider que nos trata dos e-mails. Se Portanto, não temos um Gmail, temos uma coisa similar, não é? Portanto, todos os nossos e-mails já estão lá. Se nós trabalhamos com Office, todos os nossos documentos estão no OneDrive, estão na cloud também. Portanto, é impensável hoje em dia vivermos sem a cloud. Isso é uma ilusão. Hoje em dia todos os nossos dados estão na cloud, sejam fotografias, sejam e-mails, seja o que for, está tudo lá. E convém que de vez em quando vamos fazendo umas cópias de segurança, que é para não termos Convém nenhum sempre desgosto. termos uma cópia de segurança, até para termos os dados do nosso lado, sim. Mas até porque é impensável, dado o volume de dados que é gerado todos os dias, termos localmente, ou num telemóvel, por exemplo, essas imagens, esses vídeos que nós recebemos. Portanto, têm que estar armazenadas num sítio com maior dimensão. Estamos a fazer tudo o que podemos para aproveitar já o acervo de dados gigantescos que todos estamos a criar a todo mundo. Nós com os modelos estamos, porque como sabes, estes modelos trabalham com datasets, portanto trabalham com uma quantidade enorme de dados. Isto só é possível, estes modelos também só é possível existirem hoje em dia pela enorme quantidade de dados que nós geramos também e que produzimos todos os dias. Isto, há uns anos atrás, não era possível, não só porque o hardware não era suficiente para isto, mas também porque não tínhamos dados para alimentar os modelos. E não tínhamos o software dos modelos, mas não tínhamos essencialmente dados para os modelos. E com a quantidade de dados que nós temos, se eu andar com o meu telemóvel e se estiver a gerir, por exemplo, as pulsações ligadas ao relógio e a saber as minhas pulsações, consigo fazer um modelo que me vai prever como a minha saúde vai estar ao longo do dia, por exemplo. Com os giroscópios do telemóvel eu também consigo saber qual é o ângulo e só com o giroscópio eu consigo saber o que é que estou a fazer, se estou a andar, se estou a correr, se estou a fazer outra coisa qualquer. E essa informação pode passar para o meu médico, por exemplo, para saber o que é que está a acontecer, como é que está o meu movimento? Pode passar para o médico, pode, se o quiser, não é? Essa é outra questão. Há a questão da privacidade dos dados também, da privacidade não é? dos dados. Essa é a principal razão, aliás. Porque é que nem toda a gente usa o chat GPT, que até é de graça, portanto nem se paga? Porque é que as pessoas não usam o chat GPT? Porque o chat GPT é público. Nada me diz, se eu lá meter um documento, se eu tiver lá um contrato da minha empresa e quiser traduzi-lo para alemão, que ele traduz aquilo também em 5 segundos... Que pode copiá-lo? Nada me garante que a seguir, se fores pedir um documento do mesmo tema, que ele não vá buscar o meu e que o apresente. Porque a informação está lá para ele, é a do informação, ChatGPT. ele não sabe. Portanto, qual é a solução? E há a solução para isto. A solução é usarmos modelos que correm localmente. São modelos que as organizações trazem e correm dentro da própria organização. Mas isso só para grandes empresas? Porque Não. para nós também? Isso é um mito. Para nós, cidadãos? Sim. Eu tenho 4... No meu Macintosh tenho 4 modelos a correr localmente. Mas tu és um espécie Estou especial. Estou a dar um exemplo. E eles correm aí no teu computador? Correm aqui no meu computador. Mas numa organização eu posso ter um modelo destes a correr dentro da organização e não preciso ter um chat GPT. Porque o ChatGPT faz muito mais do que o que normalmente se precisa fazer. Ele sabe tudo de tudo. Mas nós podemos ter modelos direcionados para resolver um determinado problema dentro da organização e para isso temos um modelo pequeno, muito mais pequeno, que foi feito um fine-tuning desse modelo naquele tipo de problemas e a resposta pode ser muito superior ao modelo que sabe tudo. Nos últimos anos fala-se cada vez mais da internet das coisas, que é subitamente este microfone ganhar vida própria e fazer coisas, os carros andarem sozinhos na estrada e quando esta coisa não correr bem, quando o carro decidir fazer a coisa errada, sair da estrada, acertar em alguém, tomar uma decisão errada entre se atropela uma pessoa na passadeira do lado direito ou do lado esquerdo apenas porque se enganou no cálculo. Pois é verdade, e quem é que vamos... Isso é um problema, já é um problema de direito, não é um problema jurídico, que é quem é a culpa? É do condutor? É do programador? É do fabricante de automóveis? Ainda está a ser neste momento debatida de quem é que é, se é que é de alguém, de que forma é que pode alguém ser imputado ou não com essa culpa. E depois se a máquina que fala linguagens próprias for tão extraordinariamente inteligente que de facto até conduz os carros melhor, com mais segurança, o índice de acidentes na A1 cai dramaticamente, toda a gente cumpre os limites de velocidade e um dia se engana, se confunde e causa um acidente gigantesco que ninguém conhece, sabe conhecer a causa, não consegue entrar no coração da máquina porque ela fala um aramaico qualquer que ninguém consegue entender. Pois, nós já andamos nos aviões com piloto automático, não é? Nós já andamos com aviões com piloto automático que são comandados com um computador, na verdade. Mas está lá está lá alguém. Dois, não é? Em princípio um certo, olhar... Mas a questão é que nós estamos a tentar desenvolver modelos mais explicáveis.
A questão é que hoje em dia muitos dos modelos de machine learning são caixas negras. Não se sabe o que é que está lá dentro e de que forma eles dão aquela resposta, porque é que dão aquela resposta. E o que se está a tentar fazer agora é tentar fazer com que essas respostas sejam explicáveis. Portanto, ele diz que fez isto e vai explicar porque é que chegou àquela conclusão. E só assim é que os modelos podem ser transparentes e chegarmos a saber porque é que aquela decisão foi ou não foi tomada. No mundo das ideias, que também é o teu mundo, sabendo que estas inteligências estão a basear as suas relações, os seus vetores, o seu pensamento em toda a informação que existe, desde lá está o contrato que nós lá pusemos, um texto que nós lá escrevemos, ainda vale a pena ter ideias e registá-las e fazer uma patente? Ou essa doce ilusão desse edifício das ideias que se podem reservar numa caixinha durante um tempo vale apenas na nossa Europa, com alguma proteção nos Estados Unidos, mas no resto do mundo global? Eu ainda acredito nas sociedades modernas e ainda acredito na proteção das ideias da propriedade intelectual. Tanto é que tenho patentes e, portanto... A minha pergunta, no fundo, é se tu confias o suficiente na tua próxima grande ideia para a fazer correr numa cloud, lá longe, algures, ou se preferes usar aqui apenas o teu modelo, o teu computador, a tua folha de papel e lápis e guardar para ti a última epifania. Se esse meu algoritmo fosse para disponibilizar a muita gente, eu não teria hipótese de o pôr a correr aqui na minha máquina. E para eu poder disponibilizar uma audiência elevada, eu vou ter que o pôr na cloud obrigatoriamente. Poderia era tomar medidas para que esse código não fosse aberto e não fosse replicável, ou seja, encriptaria o meu código de forma a não poder ser replicável. Miguel Ribeiro, muito obrigado e vai cuidando para que o nosso mundo seja mais inteligível na inteligência real e na Obrigado outra. eu por ter convidado. Muito obrigado. Tá?